E segue o líder. Vitória dominante do Flamengo sobre o Inter. Para mim, com destaque dos principais jogadores do elenco. Tem também castelhanos causando confusão lá na Itália. E essa treta aí que ele arrumou pode fazer com que a Lazio libere ele para o Flamengo. Tem Gabriel Brazão confirmando a negociação com o Mengão. E também a preparação para o Flamengo na quarta-feira, rumo à classificação às quartas de final contra o Inter. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. Fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. É claro, começando aqui com a agenda. Flamengo que faz treino hoje, amanhã, porém lá no Sul. Depois dessa vitória sensacional contra o Inter, Flamengo continua por lá em Porto Alegre, vai treinar no CT do Grêmio até quarta-feira, quando faz o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores. Agora, mais favorito do que nunca depois dessa vitória acachapante contra o Inter. E aí, depois desse jogo, o Flamengo retorna, porque só volta a jogar no Brasileiro na outra segunda-feira contra o Vitória em casa, no Maracanã. E na semana que vem deve ter um descanso, porque são os jogos da Copa do Brasil. Então o Flamengo joga só na segunda-feira, na outra semana. E aí tem o restante inteiro para se restabelecer fisicamente e para treinar também, para entrosar. Então, Flamengo com foco total no jogo de quarta-feira para garantir essa vaga nas quartas de final da Libertadores contra o Inter. A gente vai falar do jogo já já, porque tem muita gente que jogou muita bola. Vamos seguir aqui dando os destaques da partida, tanto individuais quanto de forma geral do Mengão. Mas antes vou lembrar vocês, ó, tô até homenagem aqui, ó. Pedro Queixada fazendo a reverência, 2 golaços. Pedro que jogou muita bola logo no início do jogo fazendo o primeiro, depois o segundo naquele, até o Fantástico chamou, não foi nem um chute pro gol, foi um passe pro gol que ele deu ali colocando a bola na maior tranquilidade, maior sangue frio possível. Ele é disparado o melhor atacante em atividade no Brasil e na América Latina. O Pedro voltando aí aos seus grandes momentos com a camisa do Flamengo. Eu espero que ele brilhe de novo na quarta-feira para garantir a nossa classificação para as quartas da Liberta. Então vamos dar os destaques aqui. Segue o líder. Vitória importantíssima sobre o Inter, sobretudo por conta aí do Palmeiras, que a gente sabe que continua sendo ajudado pela arbitragem. Palmeiras venceu o Botafogo, mas teve no mínimo um lance muito duvidoso, se não dizer escandaloso, um pênalti que nem chamaram o juiz ao VAR, num chute ali que o Giai deu na perna do Correia. E aí, quando tem isso tudo jogando contra, o Flamengo tem que garantir a vitória em praticamente todos os jogos, senão o Palmeiras acaba chegando porque tem esse tipo de ajuda aí. Flamengo dominou sem nenhum tipo de discussão o primeiro tempo. No início do segundo tempo, o Inter voltou melhor, chegou a dar uma assustada, uma pressionada, mas o Felipe Luiz fez boas substituições, acabou fazendo com que o Flamengo voltasse a ter aquela consistência, principalmente de pressão lá na frente. O Pedro acabou sendo substituído, e aí, claro que ele não gostou, e faz parte, ninguém gosta de ser substituído, mas o Flamengo acabou conseguindo ter uma pressão maior, uma pressão física principalmente, né? Uma consistência física lá na frente, e aí dominou o jogo novamente, fez o terceiro gol com Plata e manteve o jogo sob controle até o finalzinho. Não que tenha perdido o controle, mas acabou perdendo um pouco a concentração e tomou um gol bobo ali, 3-1, final Flamengo contra Inter. E o Inter deu aquela da torcida ficar aplaudindo, incentivando o time no fim do jogo. Por quê? Porque eles sabem que precisam de qualquer forma tentar ver se o time dá uma animada, mas depois dessa vitória, do jeito que foi,
Dá para eles não. O Flamengo tem que manter esse nível de atuação para garantir uma outra vitória. Eu acredito numa nova vitória no Beira-Rio na quarta-feira e o Flamengo garantindo essa classificação para as quartas de final. Comenta aí se você acha também que o Flamengo tem totais condições de garantir mais uma vitória. Vamos falar aqui, ó. O Flamengo agora tem 43 pontos, é líder com 13 vitórias em 19 jogos, sendo os outros jogos 4 empates e 2 derrotas, 9 gols sofridos e 36 gols feitos. Uma campanha absurdamente boa do Mengão e ainda tem um jogo a menos contra o Sport ainda a fazer. E olha, tô animado aí com essa questão do Brasileirão. Acho que o Flamengo tem tudo para ser campeão esse ano. Pedro, a gente já falou aqui, ó, sensacional, sem palavras, a frieza e a habilidade técnica que ele tem para finalizar. Jorginho, para mim, foi um grande destaque técnico, 1-2, mais um jogo sensacional. Ele que tem 13 jogos pelo Flamengo e parece que já joga há anos aqui pela desenvoltura dele. Tem também o Saul, que jogou 90 minutos, jogou bem demais, deu uma outra cara ali pro meio-campo, uma outra qualidade. Muita gente já defendendo o Saul como titular no lugar do Alan, para nem pensar em Alan ou Everton Araújo. Eu já sou um pouquinho mais conservador, acho que dependendo do jogo dá para fazer isso, mas dependendo do jogo não dá. Quarta-feira, por exemplo, é um jogo que talvez não seja um jogo para não jogar com nenhum volante, principalmente de marcação, mas vamos ver. Vamos ver, talvez eu seja mais conservador aí do que o Felipe Luiz, mas o Saul indiscutivelmente jogou muita bola e já voltou até pro Twitter lá. Ele que estava meio sumido já voltou, mandando o olhinho só, esperando a galera fazer os comentários. Jogou muito bem e o Felipe Luiz depois falou sobre ele. A gente vai dar já os destaques do Felipe Luiz sobre a partida. Arrascaeta não tem palavras. 2 assistências no segundo e terceiro gols, sendo que no primeiro gol ele é que cruza a bola antes do Varela arrumar a bola para o Pedro. Então, assim, participação direta nos 3 gols. O Arrasca mostrou mais uma vez que é imprescindível e o Flamengo precisa agilizar essa questão da renovação dele. Assim, não tem que pensar 2 vezes, tem que renovar. E o Arrasca é um jogador primordial, é o mais importante do elenco do Flamengo, não tem dúvida nenhuma disso. Comenta aí sua opinião sobre esse assunto, sobre a questão do Saul também, se você entende que ele já deve ser titular no lugar do Alan, ou se você prefere uma formação no meio-campo com um volante um pouquinho mais de marcação. Deixa aí o seu comentário sobre esse assunto. E é claro, se eu deixei de falar alguém aqui, deixei. Plata jogou muita bola também, entrou, fez o gol, dá um grande volume ali na frente e, na minha opinião, já está merecendo essa vaga de titular no lugar do Luiz Araújo, que é um grande jogador também, dá muito volume de jogo, mas acho que hoje o Plata tem jogado um pouco melhor do que o Luiz Araújo até, para mim. E é uma ótima disputa, porque são 2 ótimos jogadores, cada um em um momento um pouco melhor, e aí cabe ao Felipe Luiz decidir aí quem ele está entendendo que hoje é o principal ponta direita do elenco. Mais uma atuação sensacional de Gonçalo Plata. Números de Arrascaeta com a camisa do Flamengo: 329 jogos, 87 gols, e agora com as 2 assistências de ontem, 100 assistências com a camisa do Mengão. Ele é sensacional, ele joga demais, é o mago ali que acha as jogadas quando ninguém espera. É uma qualidade absurda e vida longa a Arrascaeta com a camisa do Mengão. E agora vamos passar aqui os destaques da coletiva do Felipe Luiz, que primeiro explicou a ausência do Matias Vinha na lista de relacionados para os duelos contra o Internacional. Segundo o treinador, a decisão teve apenas a forte concorrência pela posição. A justificativa dele é a forte concorrência, o que dá a entender que ele entende que o Vinha hoje é a terceira opção para o setor. Ontem a gente chegou a abordar isso e a maioria das pessoas nos comentários veio falando que
prefere o Vinha, inclusive, como primeira ou, dependendo da situação, segunda opção. Então, o Ayrton Lucas eu achei até que foi bem ontem. Eu tenho dúvidas sobre o que eu prefiro. Eu acho que o Alex Sandro hoje ainda deve ser o titular. Essa segunda opção depende muito da situação. O Ayrton Lucas é muito incisivo. Se o Flamengo precisar de contra-ataque, talvez ele seja uma boa opção. Ou se tiver um lateral muito rápido que precise de acompanhamento, o Ayrton Lucas também pode ser útil. Agora, acho que o Vinha precisa ser relacionado em mais jogos, porque daqui a pouco tá pedindo para sair. Se ficar sem jogar, sem nem ser relacionado, pode dar problema e o Vinha pode acabar pedindo para sair. Comenta aí, mais uma vez, a sua opinião sobre o que você faria sobre essa questão aí dos laterais esquerdos do Mengão. Felipe Luiz, sobre o jogo de quarta-feira. Quarta vai ser um jogo completamente diferente do que foram os outros dois. É o jogo mais importante do ano até agora. Temos que fazer um jogo perfeito. Não é fácil jogar e ganhar aqui dentro, disse Felipe Luiz sobre o confronto do jogo da volta das oitavas de final da Libertadores entre Inter e Flamengo. Eu acredito, claro, que vai ser difícil, mas o Flamengo tem totais condições de, inclusive, mais uma vitória contra o Inter nessa partida. Felipe Luiz sobre Saul. Saul fez um excelente jogo. Quando ele pisa no Flamengo, ele estava treinando separado e vinha de férias. Até pegar a forma física dele, eu dei alguns minutos. Hoje, senti que estava preparado e fez um grande jogo, como toda a equipe. Tá aí a fala do Felipe Luiz, dando detalhes aí dessa preparação física do Saul até estar 100% e tá entendendo que agora, de fato, ele já atingiu esse nível para atuar os 90 minutos, né? Felipe Luiz sobre o Pedro. Pedro, quando chega a bola na área, é um jogador diferente. Tentei deixá-lo mais perto do que seria a última linha do Inter, porque quando ele está perto da área é um jogador determinante e diferente. E aí confirmou essa percepção com 2 gols, sendo um deles, até o segundo gol para mim, um gol absurdo, um golaço, aquela tacada ali, aquele passe pro gol, coisa linda demais a finalização do Pedro. E uma curiosidade agora interessante que é o Flamengo nessa rodada agora já mal virou para o segundo turno. O Flamengo atinge 43 pontos, que é o que os matemáticos dizem suficiente para não ser rebaixado. Então, tem time aí que tá brigando lá embaixo, né, Vasco? Apesar da vitória de 6-0 contra o Santos, Neymar saiu chorando e tudo mais, mas tem time que fica brigando até o finalzinho do campeonato e o Flamengo agora, na metade do campeonato, já tem a pontuação suficiente para não cair. Tá aí. Não que o Flamengo vai se preocupar com isso, mas é um fato interessante aí de se perceber. E agora voltando a falar que o Varmeiras sendo ajudado num pênalti claro do Giai em cima do Joaquim Correia, deu um bico na perna dele, o VAR nem chamou, e aí com isso o Palmeiras conseguiu a vitória sobre o Botafogo. Botafogo também, que sempre que o Flamengo precisa que ele tire ponto de alguém, não serve pra nada, não ganha de ninguém, e o Flamengo tem que jogar por ele e ainda tem que se preocupar com a arbitragem ajudando o Palmeiras, mas vergonhoso. Mais uma vez o Varmeiras agindo. Começaram cedo porque estão vendo que se não fizerem nada o Flamengo vai acabar abrindo distância. Mas vamos ver no que dá aí. E agora vamos falar do mercado da bola. Antes de mais nada, vamos lembrar aqui do FIFA Friends, que é o meu parceiro aqui no canal. Para você que gosta de jogar um videogame, gosta de FIFA, tem o meu canal aqui que eu criei, o Lucão Joga, e lá eu divulgo o FIFA Friends, tem o QR Code aqui na tela, que é um FIFA completo, com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D. Você pode jogar com o Mengão no Maracanã, lotado, com jogadores todos com face certinho. Tem mais de 2.000 estádios no jogo, e lá você consegue ter mais detalhes no Lucão Joga para ver tudo que envolve esse patch. É barato, você não precisa nem ter o FIFA, é só comprar, o patch já vem tudo, não precisa ter computador muito bom, computadorzinho bem mais ou menos fraquinho já roda, e vocês podem ver como eu boto todo dia aqui os vídeos. Chega lá no Lucão Joga e você vai saber mais sobre esse patch, que é disparado o melhor FIFA do mundo, beleza? Vamos para o mercado da bola agora, porque Gabriel Brazão
falou sobre a negociação com o Flamengo e confirmou que de fato houve essa proposta. Recebi a proposta e deixei com o clube. O clube tomou a direção que achou melhor. Tô feliz aqui no Santos, quero voltar a trazer alegria pro torcedor santista. Santos que tomou uma pancadaça de 6-0 do Vasco. O Brasão, na minha opinião, é claro que ele vai dizer que quer ficar, que ele quer dar alegria, mas só dele confirmar e dizer que deixou na mão do Santos, já dá um fundo aí de que talvez ele estivesse com vontade de vir, mas pro valor que o Santos pediu, eles não devem estar precisando de dinheiro, devem estar muito bem e negaram a proposta pedindo 14 milhões, 14, 15 milhões. Para mim, não faz sentido o Flamengo continuar nessa negociação. Para mim, o Flamengo tinha que ir em outro destino, tentar um outro goleiro. Ainda não sabemos se dá tempo de tentar o Carlos Miguel. Acho que está muito no fim já do processo de contratação, ele já está para assinar, fazer exames, mas o Flamengo, na minha opinião, deu mole aí em não atravessar, em não disputar o Carlos Miguel com o Palmeiras, mas tem outros goleiros aí no mercado. O Flamengo tem totais condições de trazer um bom goleiro para disputar a posição com o Rossi, e eu espero que isso aconteça ainda nessa janela para evitar que, por algum motivo, em algum momento, o Matheus Cunha precise entrar. Primeiro, porque para mim não é um goleiro no nível do Flamengo. Segundo, que ele já está com tudo certo, já assinou o contrato com o Cruzeiro, então vai ser um goleiro que é de um time que está brigando com o Flamengo pelo Brasileirão, atuando pelo Flamengo, no mínimo esquisito, né? Enfim, vamos falar agora de Castellanos, que está causando problema lá na Itália. Num amistoso que eles fizeram lá contra o Atromitos, ele foi expulso, brigou, tá causando problema, tá claramente desestabilizado mentalmente, e há quem diga que ele tá fazendo isso com intenção de atribular o clima e ser liberado pro Flamengo. Ele que já pediu algumas vezes, tá irritado, como a gente vem falando, foi expulso nessa partida. E a Lazio pode ser, e aí segundo a mídia italiana, eles dizem que a Lazio pode ser que mude de ideia diante dessa postura aí do Castellanos pela não liberação dele em atuar pelo Flamengo. Vamos ver no que vai dar essa situação aí, se vai haver um desenrolar positivo para o Flamengo. O Flamengo, nesse momento, está esperando o Castellanos e o staff dele conseguirem a liberação para aí sim poder avançar mais nas negociações. Mas no momento a Lazio ainda está sem querer liberar, porém com esses últimos episódios começa a aumentar aí o boato de que a Lazio pode entender que o melhor caminho é liberar o Castellanos. Lembrando que o Flamengo segue no mercado por um atacante, tem como plano A o Castellanos, segue atrás de goleiro, o plano A era o Brasão. O Flamengo estuda aí a possibilidade de fazer uma contraproposta, mas vai também em busca de novos nomes. E também, mesma situação para zagueiro. O Flamengo chegou a colocar o Lucas Fasson como primeira opção. No momento, procura novos nomes, novas oportunidades para trazer mais um zagueiro para o elenco. Lembrando que o Danilo voltou a jogar nesse jogo de ontem, entrou no segundo tempo, jogou ali um pouco mais de 20 minutos. Então, pode ser aí que o Flamengo esteja tirando um pouquinho a prioridade aí da chegada de um zagueiro nessa janela pelo retorno do Danilo, apesar do Felipe Luiz só confiar no Danilo para substituir um dos zagueiros do Mengão. Coloca muito pouco o Cleiton, menos ainda o João Vitor. Então, vamos acompanhar aí, mas existe chance ainda da chegada de atacante, zagueiro e goleiro até o fim da janela. Qualquer novidade que a gente tenha, eu trago aqui para vocês. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima!